Olá, nosso convidado ilustre chegou, Tudo bom? tudo jóia, vou apresentá-lo. A nossa sala já tá bem encaminhada, as pessoas querendo saber um pouco sobre o sono, as alterações do sono e o que a pressão, a hipertensão e como afeta a pressão arterial, doutor Ricardo. Bom, gente, deixa eu apresentar o doutor Ricardo, nosso convidado da minha primeira live. Muito obrigado por aceitar o convite. Doutor Ricardo, eu digo que ele é um médico que cuida do coração com o coração. Doutor Ricardo ele é mestre em cardiologia pela Escola Paulista de Medicina, doutor em cardiologia pela USP, professor titular de cardiologia da Faculdade de Medicina da UFC e membro titular da Academia Cearense de Medicina. Então, é uma autoridade em cardiologia e eu me sinto muito honrada em tê-lo aqui para a gente conversar um pouco sobre os distúrbios do sono, sobre a importância de ter uma boa qualidade no sono, né? Principalmente nos dias de hoje, com essa pandemia, o estresse mesmo, essa rotina estressante que tem se tornado os nossos dias, aumentou muito o número de pessoas que não têm uma boa qualidade de sono. A gente sabe que o sono ele é importante não só para revigorar, nos revigorar, acalmar a mente, como ele desempenha inúmeras funções para a nossa saúde, né? Como a liberação de hormônios, como do crescimento, insulina, não é? Hormônios do apetite, da saciedade. Então, a importância também no sistema imunológico é muito importante. Fixação da memória, então a gente já viu inúmeros benefícios que o sono tem. E no sono ocorre o descenso da pressão arterial, que é uma diminuição de 10 a 20% da nossa pressão diurna, não é isso, doutor Ricardo? E quando a gente não dorme direito, né, quando a gente tem um sono fragmentado, que é o que acontece, né, nos distúrbios do sono, e o distúrbio um dos distúrbios mais prevalentes é a apneia do sono, que são essas pausas na respiração durante o sono, né, causadas pela obstrução das vias aéreas superiores, vem geralmente acompanhado de engasgos, de ronco, né, e essa recorrência dessas pausas, elas fazem com que fragmentem o sono, né, o nosso sono seja fragmentado, a gente fica acordando várias vezes durante a noite, e aí não ocorre esse descenso da pressão arterial, gerando um comprometimento do nosso sistema cardiovascular, né? E alterando essa pressão arterial. Então, assim, a gente sabe que a apneia é uma doença crônica que atinge mais de 60 milhões de brasileiros e muita gente não sabe que tem a apneia, né? Então, e já foi constatado através de pesquisas no nosso país, que 60%, doutor Ricardo, dos pacientes com comprometimento, com alterações cardiológicas, eles têm apneia do sono. Então, é muito importante esse cuidado na hora de receber o paciente da gente, observar esses sinais, né? É, que estão apontando esses distúrbios e a gente identificar e saber encaminhar e tratar da melhor forma. Então, agora eu vou deixar o doutor Ricardo falar um pouquinho, porque quando a pressão arterial ela não baixa na hora do nosso sono, não é? A gente sabe que ocorre uma diminuição da circulação de oxigênio no cérebro, a gente sabe que dá um estresse oxidativo, aumenta a inflamação sistêmica, e aí o doutor Ricardo vai explicar o que isso
como isso ocorre, o que pode agravar para a nossa saúde, né? Quais os comprometimentos que afetam a saúde da gente, se a gente não dorme direito, se a gente tem esse aumento da pressão ou não tem o descanso da pressão durante o nosso sono. A sua palavra, doutor Ricardo. Nos brinde com o seu conhecimento. Boa noite, Riane e os nossos seguidores. Com muita alegria, muita satisfação que eu estou nessa live com você. Você é uma profissional que eu muito admiro. Você falou que eu sou professor da Faculdade de Medicina da UFC. Eu comecei paralelamente ensinando lá na Faculdade de Medicina e atendendo no consultório. Portanto, já são 27 anos. E desde o começo da minha prática cardiológica, eu me interesso muito por essa síndrome da apneia obstrutiva do sono. Justamente porque, lá desde a década de 90, se mostra as interrelações entre a síndrome da apneia obstrutiva do sono, que você tão bem caracterizou, com as doenças cardiovasculares. Aumenta, então, a incidência de hipertensão arterial, de infarto, de arritmia, de acidente vascular cerebral. Depois de acompanhar muitos pacientes no consultório e encaminhar alguns pacientes, há cerca de 5, 6 anos, nós fizemos uma parceria com a clínica do Dr. João Caté Melo, aqui na Torre Saúde, e nós montamos lá um serviço de diagnóstico da apneia do sono, um serviço de estudo do sono com diferencial, e esse exame é feito no domicílio do paciente. O paciente vai à clínica lá do Dr. João Caté de Melo para aprender a colocar o aparelho. Um aparelho muito simples, ele mesmo coloca esse aparelho e devolve no dia seguinte. E a mais nossa recente e importante aquisição é a doutora Riane. Nós agora temos um verdadeiro serviço de estudo e de tratamento das doenças do sono. Como a doutora Riane já falou, um dos tratamentos para a apneia do sono é o uso de prótese, que chama, Riane, intraoral? Aparelho intraoral, reposicionador da mandíbula. Reposicionador da mandíbula. Então, é normal que o indivíduo tenha até 5 episódios de hipopneia ou apneia por hora. A partir de 5, a gente considera isso aí como apneia do sono. Se o indivíduo tiver 5 a 15 desses episódios por hora, a gente considera que a apneia é leve. De 15 a 30, a apneia é moderada. E acima de 30, a apneia é severa. Existem alguns tipos de tratamento para a apneia do sono. Quando a apneia é de grau leve, normalmente basta que o indivíduo perca peso, porque não é obrigatório que o indivíduo com apneia do sono seja obeso, mas é muito frequente que ele seja obeso. Então, se ele tem uma apneia leve, às vezes só perdendo o peso isso já resolve. Na apneia grave, o melhor tipo de tratamento parece ser o CPAP. E na apneia moderada, eu uso do aparelho intraoral, que a doutora Riane depois vai detalhar para vocês. Então, agora nós temos uma equipe verdadeira, um cardiologista, um otorrino, que é o Dr. João Caté de Melo, a doutora Renata Botelho Frota, que tem formação de otorrino, ela tem especialização em medicina do sono, ela que faz os laudos do estudo do sono na clínica do Dr. João, e agora nós temos uma dentista, que é a doutora Riane, com especialização nesse tipo de problema. A doutora Riane falou sobre a queda da pressão arterial. Aqui na Unicordes, nós fazemos um exame chamado monitorização ambulatorial da pressão arterial, que é a MAPA. Nós temos mais de 40 mil exames desse tipo. E nós observamos um achado muito importante, esse que a doutora Riane falou, a ausência do descenso noturno da pressão arterial. Ela falou que a pressão deve cair 10 a 20% durante o sono em relação ao que ela era durante o dia. Então, quando não existe essa queda, a gente costuma colocar lá no laudo ausência de descenso noturno da pressão arterial, achado compatível com lesão de órgão-alvo ou hipertensão secundária. Então, quais são os órgãos potencialmente lesáveis pela hipertensão? São o coração, o rim e o cérebro. Essa seria a lesão de órgão-alvo. E outra, o que é hipertensão secundária? É que em 95% dos casos,
A hipertensão é primária, essencial ou idiopática. Não tem uma causa definida. Existem fatores que aumentam a probabilidade. São aumento de peso, excesso da ingestão de sal, história familiar. Mas não tem uma causa definida. Apenas 5% dos casos, a hipertensão tem uma causa. É um tumor da suprarrenal, é uma estenose da artéria renal. E nos 20 a 30 anos para cá, tem ficado muito prevalente a síndrome da apneia obstrutiva do sono. Então, se o indivíduo, como a doutora Eliane falou, não tem descenso noturno da pressão arterial e ele é hipertenso, isso deve nos alertar para uma forte possibilidade que se trate de apneia do sono. A doutora Eliane também já explicou o mecanismo, vou só enfatizar, e que nesses episódios de apneia ou hipopneia, o indivíduo tem microdespertares. O indivíduo pode ter até 60 microdespertares em uma hora. Ou seja, ele desperta a cada minuto. É claro que esse é um despertar inconsciente. Ele não conscientiza que ele despertou, mas ele desperta. Cada vez que ele desperta, ele leva uma descarga de adrenalina na corrente sanguínea. A adrenalina aumenta a pressão arterial, aumenta a frequência cardíaca e leva a esses fenômenos que a doutora Riane falou, de inflamação, de estresse oxidativo, de vasoespasmo. Tudo isso pode contribuir para acidente vascular cerebral, para infarto. Então, é mais ou menos isso que eu tinha para dizer de início.